Bem-vindo! Você está no Sua Assinatura no Mundo. Eu sou José Luiz Gascon, terapeuta. Estou aqui com a Andréa Costa, que é coach e mentora de novos negócios. Estamos aqui abrindo este canal, abrindo este podcast para vocês com o primeiro episódio do Sua Assinatura no Mundo. Este podcast busca promover condições para que as pessoas possam revelar o seu melhor. Pessoas comuns como eu, como você, falando principalmente das nossas forças internas, dos nossos talentos, da nossa comunicação, do nosso para quê, do nosso propósito. Uma das maneiras de nós cumprirmos o nosso objetivo é trazendo convidados aqui no estúdio que um dia lá atrás, muito tempo, nem tanto tempo, decidiram deixar a sua marca, decidiram deixar a sua assinatura, que é única e autêntica. E hoje eles certamente ajudam pessoas a encontrar a sua identidade, a sua assinatura. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar você a acompanhar as nossas páginas no Instagram, no YouTube, que é O Mundo Positivo. Se você gostar do que ouvir aqui, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos. E eu agora vou convidar a Andréa para falar um pouco mais do nosso trabalho. E aí, pessoal, tudo bem? Então, o Nossa Assinatura no Mundo, ele não é um trabalho, ele não é uma metodologia, né, Zé? Ele não é um processo de autoconhecimento. Ele é uma forma da gente se autoconhecer, da gente usar nossos valores, nossos talentos, nossas forças, como a gente se comunica com o mundo, para a gente descobrir quem realmente somos, florescer quem realmente somos, como que a gente se expressa no mundo, né? Então, aqui a gente vai trazer algumas pessoas super interessantes que fizeram transições de carreira há uns anos atrás, que passam essa informação e levam o seu legado para o mundo. E a gente está aqui hoje com o Robson Ramush, do Resiliência. É um prazer você estar aqui. Obrigada. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Agradecer vocês por esse convite. Estou muito feliz, não sabia que era o primeiro, então na estreia é um prazer para poder contar um pouquinho da minha jornada. Durante muito tempo eu fiquei paralisado numa zona de conforto onde eu me escondia do mundo. E a partir da hora que eu comecei a assumir meus talentos, o meu para quê, a minha missão e o que eu poderia, o que sobrava em mim para dar para o mundo, eu consegui fazer essa transição de carreira, muitas transições, eu cheguei a fazer 4 e eu ainda falo que eu vou fazer a 5ª. E a ideia é isso, dentro da área que você quiser, que você escolher, você pode dar o seu melhor e deixar a sua marca, a sua assinatura no mundo. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. O pessoal, a gente está ao vivo aqui no Resiliência também, não sei se vocês estão escutando, mas espero que sim, mas a gente está ao vivo no Resiliência Humana, então o Resiliência Humana é uma das ferramentas que eu criei para poder mostrar isso para as pessoas, que elas podem mostrar o seu caminho e sua assinatura. Então, muito obrigado pelo convite, José Luiz e André. Muito bom. É uma honra. Robson Ramush, eu acompanho você há quantos anos? Há 15 anos? Acho que desde 2009. 2009. A gente tem 13, 14 anos. Eu acompanho você na sua mudança para terapeuta. Terapeuta, trabalhando com constelações. E como foi essa passagem, então, para terapeuta? Conta um pouco dessa passagem. Minha formação de origem é engenharia civil. Zé também é engenheiro. Eu sou engenheiro. E eu fui seguir a engenharia porque meu pai queria um engenheiro, um médico, um advogado na família, por ele não ter estudo. E eu, por a minha incapacidade cognitiva, emocional, psicológica, de não saber ainda o que me preenchia, fui seguir o caminho dos nossos grandes mestres, que são nossos pais. Nós filhos de imigrantes. Né? Justamente. E eu segui esse caminho do meu pai. E eu digo que foi a minha melhor escola. Né? Então, eu fui trabalhar numa grande construtora do Brasil, do mercado imobiliário, e eu subi 3 prédios lá, fui de estagiário a efetivado, e lá eu comecei a entender que eu gostava de uma coisa: gente, pessoas. Por quê? Eu me dava bem desde
da pessoa que limpava a obra até o presidente da empresa. E eu comecei a ver que eu gostava de me relacionar com pessoas. E eu, para quem já trabalhou em obra, o Zé Luiz conhece isso, às vezes o trabalho é muito mais computador, estratégico, execução, do que o relacionamento. Sim. Que tem bastante o relacionamento. Mas eu comecei a entender que o meu chefe, o engenheiro-chefe e o meu líder, ele, quando tinha coisas de pessoas, resolver problemas, quem que eles mandavam? O Amushi. E eu fui começar a entender que eu era bom de pessoas, mas nunca ninguém tinha me contado isso, né? E depois disso aconteceu uma transição, fui trabalhar nas empresas da minha família, no grupo Amushi, que é de confecção, e lá também eu fui descobrir o quê? Que eu era bom de pessoas, eu gostava de estar ao lado de pessoas. Fui trabalhar com festas, restaurantes e bares ainda, e de novo, o que te aparecia sempre para mim? Pessoas. E aí, no momento de dor, no momento de grande dificuldade, eu fui buscar o autoconhecimento. Eu estava com questões dentro de mim que eu não sabia lidar. E eu não sabia o caminho. Eu ainda tinha uma crença limitante, e a gente pode falar dessas crenças que pode estar te impedindo de alcançar o seu resultado e fazer sua transição, que terapia e autoconhecimento era coisa para louco. Ramushi, você pode falar da idade? Que idade que você estava? Eu estava, se eu estou com 44 agora e foram 13 anos atrás, eu estava com 30 e poucos, 31 anos. E nesse momento eu estava num conflito interno porque nada mais preenchia o meu coração e eu sentia um vazio gigantesco, tendo família, tendo relacionamento, tendo dinheiro, tendo tudo que todo mundo queria ter, mas eu falava, uai, não é possível que a vida é assim. E nesse momento eu fui trabalhar o meu autoconhecimento e fui descobrir quem realmente eu era. Que eu gosto muito dessa pergunta, quem é você? E ali eu não sabia a mínima ideia, não tinha nenhuma pista de quem eu era. Aí você nos dá uma dica enorme, porque as pessoas que buscam, então, deixar sua marca, a sua assinatura, precisam começar com essa pergunta. Estou certo? Com certeza. Quem eu sou, quem é você? E eu fui atrás dessa pergunta para saber realmente quem eu era. E foram anos de trabalho, e o Zé acompanhou dentro do ITK Treinamentos, com grandes mestres, muita terapia, muito autoconhecimento, muitas formações, muitas viagens internas e externas a lugares do país para poder me conhecer a fundo. E a partir dali eu entendi que eu tinha algo a mais a dar para as pessoas, como todos nós temos, né? Exato. O Ramushi, vou te interromper um pouquinho. Claro, o papo é esse. O Ramushi era um estagiário daqueles que perguntava tudo, né? Perguntava tudo, o tempo todo. Né? Interessado, atento a tudo, perguntava tudo, o tempo todo te acompanhando. Isso que era legal, né, Ramushi? E é isso, colocar amor, colocar o seu máximo naquilo que você está fazendo. E eu sempre fui essa intensidade. Um dos meus talentos é o positivo, é colocar energia naquilo que eu estou fazendo. E ali eu comecei a entender que sobrava algo dentro do Amushi que ele ainda não conhecia. E ali eu comecei a descobrir quem eu realmente era. E ali eu vi que eu poderia contribuir na vida das pessoas fazendo essa transformação. Porque se foi possível essa transformação ser feita dentro de mim, era possível ser feita em qualquer pessoa. E o Resiliência Humana vem nessa força. Qualquer pessoa que esteja passando por uma adversidade pode crescer positivamente, com criatividade, com relacionamentos duradouros e confiáveis, e saber sair muito mais forte lá na frente. E foi esse o meu movimento. Me descobri através das minhas maiores dores, das minhas maiores mentiras, das minhas maiores sujeiras que estavam jogadas debaixo do tapete, quem realmente eu era. E a partir dali nasceu essa vontade de me transformar a ser terapeuta. E eu ainda brinco, né, que eu estou hoje com 44 anos e até os 50 anos eu quero mudar de profissão. Sim. Eu já virei autor, agora sou dono de uma fintech, e agora eu falo, qual que é a próxima? Uhum. Porque quando a gente sabe quem a gente é, qualquer lugar cabe. Quando a gente sabe nossa assinatura, o que a gente veio dar, o que sobra dentro de nós, qualquer profissão, qualquer lugar cabe. É isso que eu ia te perguntar. A transição de carreira, na verdade, é uma palavra que todo mundo fala, todo mundo conhece, a gente acaba falando porque é muito conhecido. Mas eu não concordo, não sei como que você tem de olhar com relação a isso, assim. Ninguém transita a carreira, né? A gente é o que é,
E a gente vai... A gente está engenheiro, Exato, está e a gente vai mudando, vai ter na tendo confecção, ciclos, né? está terapeuta, né? Eu aprendi com o Zé Luiz pode falar, eu até gostaria que ele falasse isso, que uma das coisas que eu mais aprendi na minha vida é ser quem eu tenho que ser no lugar que eu estou. Exato. Então, quando eu sou pai, eu estou como pai. Quando eu estou como marido, eu estou como marido. Quando eu estou num podcast, eu estou como entrevistado e um bate-papo. Quando eu estou como terapeuta, eu assumo a posição terapeuta. Quando eu estou à frente da rádio ou de uma live, eu estou como um professor. E saber esse transitar, não deixando a sua essência para trás, talvez seja a maneira mais correta da gente poder deixar a nossa assinatura no mundo. Não é, Zé? Pois é, você falou isso agora, mas isso era, para mim, durante um tempo, era uma limitação. Então eu pensava assim, olha, eu vou ficar focado nisso porque eu só sei fazer isso. Se eu for me meter em outras coisas, né, tô fora da minha bacia. Então, mas eu percebi o seguinte, que o foco sempre me ajudou muito, né? Focar sempre me ajudou demais. E eu já mudei muitas vezes, né? Robson, eu fiz um treinamento com você que me marcou muito. Nós fizemos juntos aquela certificação, né, internacional dos talentos da Gallup, né? E lá eu lembro que você tinha 2 talentos que marcaram, né? Que era o talento de ser positivo e de ser inclusivo, de incluir as pessoas, né? Os meus talentos eram ser criativo, competitivo, estudioso, né? Input, receber informação. e empatia, né? Mas você tinha esses, eu não lembro os outros. Eu conto que é muito engraçado essa história e eu aplico demais isso, porque quando a gente sabe quando a gente nossos talentos, tudo fica muito mais fácil. Eu falava assim, Déia, por que não me contaram isso antes? Pois é. Por que não me falaram que eu funciono desse jeito? Por que não dá esse teste, esse livro para todo mundo escola, fazer? Né? Para as crianças. Por que eles tentavam fazer eu ser uma pessoa estratégica se eu sou uma pessoa totalmente de relacionamento e influência? Os meus talentos são positivo, que é essa energia, colocar todo mundo para cima. O segundo, como o Zé, que é o ideativo, o criativo. Eu tenho muitas ideias, minha cabeça parece uma pipoca de ideias. O terceiro é o carisma, essa coisa da pessoas. Comunicador. Eu saio dentro de um salão, quanto mais pessoas eu conhecer, melhor vai ser. O meu quarto é o desenvolvimento, que é o ensinar. E o quinto é a inclusão, vem que cabe todo mundo. E o resiliência humana é fundada nos meus pilares da Gallup. Você conseguiu incluir 12 milhões num Instagram. Né? É isso. Em pouco Porque tempo, eu entendi que o meu talento é esse. E aí a pergunta para as pessoas que estão escutando nossa audiência é: quais são os seus talentos? Você já parou para usar eles o tempo todo? Exato. E eu uso a minha inclusão o tempo todo. O Zé sabe disso e eu falo, eu vou para uma reunião, eu falo, posso levar uma pessoa que não tem nada a ver para essa reunião? Os caras falam, mas o que ela tem a ver? Eu falo, na hora a gente vai descobrir. Porque eu tenho essa inclusão e eu tenho o positivo, que é essa energia, o elogio, o mostrar para as pessoas que sempre tem um olhar de aprendizado dentro daquilo que a gente está vivendo. Eu falo, a minha diversidade, o meu problema é o meu maior combustível para eu olhar para o lado positivo e crescer. Sim. E quando eu fiz esse teste, essa formação com o Zé, que foi uma formação bem intensa, lembra, Zé? Foi pancadas, foram 7 dias. O americano em cima da pum, gente. Pum. Foi libertador para mim, para eu saber quem eu sou. Fica o convite para todo mundo, faça esse teste. É um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Você encontra aí em qualquer livraria, é um best-seller. Mas ali eu comecei a entender justamente quem eu era realmente e como entregar isso para as pessoas, né, Zé? Sim. Quais são os seus talentos, né? Os meus talentos? Restaurativa, inclusão também, significância. Agora eu não lembro dos outros 2. Esses são os principais. Mas você precisa saber de cor. Quando você sabe de cor, eu me apresento hoje, Zé, dentro de uma reunião, dentro de uma palestra, já falando meus talentos. Sim. Porque quando eu me apresento daquilo que eu sou melhor, todo mundo pode me usar. Então eu chego numa apresentação, numa reunião, eu falo, eu tenho alguns talentos, eu sou super positivo, eu tenho algumas ideias, eu adoro conhecer as pessoas, eu gosto de ensinar e eu gosto de ter sempre mais gente ao meu lado. Então eu falei meus talentos sem falar claramente. E se vocês precisarem de mim nessa questão, eu estou disponível. E todo mundo gosta
porque entende quem eu sou. E quando as Exato. pessoas entendem quem você é, e você fala quem você é, elas não criam uma expectativa errada sobre O você. mais interessante disso é a pessoa entender quem ela é, né? Porque às vezes ela não sabe traduzir. Ela faz aquilo no dia a dia e não sabe traduzir. Né? Onde Isso é você muito usa legal. aquilo, né? Onde você usa os seus talentos no dia a dia para fazer Você as pergunta para escolhas, uma tal. pessoa, você é bom no quê? O que você faz bem? E a pessoa não sabe te dizer. Ela pode dizer uma coisa ou outra, mas ela não sabe. Nós não ganhamos esse vocabulário. Isso não vem na escola. Como a gente tem dificuldade em receber elogios e assumir nossos talentos, né, Zé? Muita dificuldade. Sim. E é isso um dos objetivos da sua assinatura no mundo, né? Levar esse conhecimento dos talentos. Porque agora eu estou lembrando das lives, e quando a gente fala nas lives, dentro do Resiliência Humana e em outros lugares que a gente está apresentando, a gente fala no que você é bom. E a quantidade de pessoas que falam, eu não sei no que eu sou bom, Exato. eu não tenho nada de bom, Não tem nada eu de não... bom. O que é isso? Elogio. Como a gente tem dificuldade em saber o que a gente tem de melhor e de reconhecer, né? Validar. Sim, validar. Exato. Muito interessante Eu isso. vou seguir um pouco aí na sua história. Pode vir, Zé. É um bate-papo e eu estou muito feliz de novo por estar aqui. A gente também. Ramon é Então, essa experiência de ser terapeuta, né, depois, te trouxe outras visões do mundo, te trouxe outras coisas. Que você falasse um pouco do que são essas outras coisas que ser terapeuta te trouxe. Eu vou contar uma coisa que, para mim, muitas pessoas talvez ainda tenham dúvida disso. Cada vez que eu atendo uma pessoa, cada vez que eu a contribuo na vida da pessoa, de alguma maneira, não é ela que aprende. Explica melhor isso. Sou eu que aprendo. Quando eu vou ajudar uma pessoa, independente se eu sou terapeuta, se é numa palavra, num sorriso, num abraço, eu estou ganhando algo a mais. Então, sempre dentro dos atendimentos, e eu via isso no Zé Luiz, eu fui estagiário dele durante muito tempo, fui estagiário de grandes psicólogos e terapeutas do Tadashi, eu via que a gente recebia muito mais, era uma mão dupla, uma troca. Então, cada vez que eu ajudava alguém, eu recebia e eu falava, que doido, não tem nada a ver com material. E aí eu fui entender sobre oxitocina, querer ajudar a pessoa sem criar expectativa, sem querer nada em troca. Existe a liberação de oxitocina dentro de nós. E a outra pessoa que está assistindo ali também recebe oxitocina. E a oxitocina, para quem não sabe, é o hormônio da felicidade que as mulheres recebem na amamentação, quando vão dar à luz. E eu comecei a entender que essa coisa da contribuição, da ajuda do terapeuta, pode ser feito por qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer momento. E como o Zé trouxe essa pergunta, como o terapeuta conseguiu enxergar mais coisas? Através das histórias das outras pessoas. Eu posso pedir para a nossa audiência aqui, quem está nos escutando, quantas pessoas estão ao seu lado e você não está escutando a história dela? E você tem tanto para aprender ali. Eu comecei a aprender com a história da minha mãe, comecei a aprender com a história do meu pai, comecei a aprender com a história da minha irmã, comecei a aprender com a história dos meus amigos e quanta riqueza tinha lá. Quanta coisa boa tinha para eu poder me tornar uma pessoa melhor. E quando eu entendi que isso daí podia ser levado dentro da empresa, dentro da amizade, dentro dos relacionamentos, dentro de qualquer lugar, você escutar a história de alguém, aquela história ser uma motivação para você ser melhor, a coisa mudou. Então, o Zé tem histórias maravilhosas de crescimento internas da dele, da família dele, você tem dentro da sua. Então, é simplesmente isso. A ajuda, a contribuição pode estar em qualquer lugar. E você pode aprender a qualquer momento. Muito legal. Isso, a minha pergunta foi justamente nessa direção, porque você, Robson, acaba deixando a sua marca. Agora, né, por mais que você tenha aprendido várias técnicas, constelação, SE, eu sei que você passou por várias técnicas, agora você tem a sua maneira de fazer os atendimentos, né? Eu tenho a minha e você tem a sua maneira de fazer os atendimentos, a Déia tem a maneira dela de fazer os atendimentos, né?
E é isso que nós aqui temos de intenção, né? De divulgar isso. Olha, você tem uma assinatura, ela vai ter que aparecer. Né? Você tem que buscar ela, né? É um jeito nosso de divulgar que as pessoas têm que... É uma pretensão, né? É muito pretensioso dizer. E é mais uma mudança de cultura também, né? Que eu acho que é interessante a gente falar, né? Porque a gente não tem essa cultura, né? De escutar, a gente não tem essa cultura de olhar para o positivo. A gente de olhar para a família, buscar na história da família, que nem o Ramos conta. A gente tem um grande professor, o Décio, e ele fala uma coisa: o ser humano só sobreviveu porque se uniu. A gente não tinha garras grandes, a gente não corria bem, a gente não tinha dentes afiados para sobreviver perante o mundo externo, mas a gente se uniu com cada um com sua assinatura, cada um com a sua qualidade, para que a gente pudesse se unir através dos nossos talentos e ser mais forte. A Gallup fala 1 em 33 milhões, você é diferente de 1 em 33 milhões de pessoas. Então imagina isso, se achar alguém igual a você é praticamente impossível. E quantas coisas boas tem ao lado das pessoas que estão com você. E eu não enxergava isso. Eu só enxergava os defeitos, as críticas, as mágoas, as coisas ruins. E eu esquecia que lá também tinha um ser humano com dificuldades, com sombras, com feridas e que também não sabia lidar com tudo isso. Então, quando eu fui começar a entender que dentro da nossa história, dentro da história dos nossos parentes, da nossa ancestralidade, então nossos maiores aprendizados, aí o Resiliência veio com força. Se vocês me derem uma abertura para vocês entenderem, o Resiliência é fundado em cima da história da minha família. Quando eu fui entender a força disso, ele se tornou essa potência. E aí eu faço uma pergunta para vocês: qual é o seu maior trauma? Qual é a sua maior dor? Qual é o seu maior dificuldade? Talvez aí esteja a sua assinatura e sua voz, o seu propósito para você gritar para o mundo. Certo? Exato. Porque minha família foi expulsa do Líbano por parte de pai. Por parte de mãe foi expulsa da Itália. Eles chegaram com uma mão na frente e outra atrás. Tiveram mortes, abusos, traições, assassinatos. E mesmo depois de tudo isso, eles criaram, através dos seus talentos, da sua humildade, da sua contribuição, do seu desenvolvimento, do seu ideativo, do seu carisma, do seu relacionamento, uma família unida. E a partir dali se criou uma força. Meus pais podiam ter desistido, meu avô podia também não ter querido seguir mais a vida, tido um câncer, um suicídio, um alcoólatra, mas eles foram o quê? Humildes. Resilientes. E daí que vem o Resiliência Humana. Eu fiz tudo o que eu fiz pelo Resiliência Humana em honra à minha ancestralidade, porque eu sou a continuação dos sonhos deles. Sim. E eu não via isso. Eu vinha na minha crítica, o Zé ia lembrar de mim, o quanto eu era crítico, chato, cri-cri, essas perguntas que o Zé falava, que eu era o cara que perguntava tudo, é porque eu tinha muitas dúvidas internas e críticas, autocríticas, que me faziam ir cada vez mais pro buraco e eu que queria achar um caminho. E a partir dali, eu comecei a entender que meu pai tem uma assinatura, minha mãe tinha outra assinatura, meus Muito avós, bonito isso, Robson. outras assinaturas. E a junção de todas essas assinaturas se transformou no Robson Amushi, no Resiliência Humana. Muito bonito isso. E a gente sabe, se meu pai não tivesse passado na Rua Augusta, com o carro dele e o irmão dele, minha mãe tivesse descendo na Rua Augusta com a prima dela tomando sorvete, eles não tivessem batido o olho e ali tivesse saído um sorriso, talvez essas identidades não teriam se encontrado e eu não estaria aqui. Sim, então eu poder olhar para todas essas assinaturas lá grandiosas e tomar isso como uma força e saber quem eu sou e através do trabalho que eu estiver mostrar isso, fica tudo muito mais leve e fácil, né? A sua assinatura não faz sentido só para nós, né? A gente precisa se relacionar e precisa também reconhecer a do outro, né? Eu acho que tem essa intenção maior, né, desse coletivo. Quantas vezes eu cheguei e peguei o Zé Luiz e eu com uma dificuldade para ler um livro e que eu demorava um mês, ele lia em 2 horas sentado ao meu lado, ele falava, Tó, eu falei, o que foi, Zé? Ele falou, já li o livro, porque ele tem um input, o estudioso. E aí eu falava, nossa, que loucura. E aí eu ficava me comparando e falando, putz, um dia eu queria ser assim. E aí eu falei, não tenho que ser assim, não. Essa é a identidade do Zé Luiz. Eu sou uma pessoa diferente. Exato. Eu sou essa pessoa do carisma, de juntar pessoas, de incluir pessoas no mesmo negócio em prol de algo maior. E cada um tem a sua identidade. A gente poder tomar essa assinatura de um jeito
maravilhoso assim, é muito gratificante. Então a gente tem mestres e professores a toda hora para essa troca de mão dupla, para que a gente possa Uma troca seguir. de mão dupla, Robson, que quando eu olhei depois, né, aquele meu estagiário, né, com 12 milhões de pessoas, eu falo, nossa, fiquei dormindo no tempo. Aí eu caiu a ficha, né? Eu sou outra pessoa, Robson. Eu não tenho esse pique que você, essa ativação toda, né? Mas eu faço coisas também, né? Não, cada um tem o seu valor. Você faz coisa que eu não imagino. A Andréa, eu vejo ela... Mas para cair essa ficha demora, né? Demora. A gente se compara, né? Ao invés de olhar para os nossos talentos, né? E evidenciar então, eles. Aí que me surgiu a ideia da sua assinatura no mundo. Porque pessoas que nem o Fabrício, você, e pessoas que estão do nosso lado, né? Que fizeram coisas maravilhosas durante essa pandemia, é que começou a brotar assim, né? Começaram a brotar. As pessoas começaram a brotar do nosso lado. Sabe uma coisa que eu venho fazendo que está sendo muito legal e talvez seja um convite para todo mundo? Quando eu tenho um desafio, uma adversidade que surge à minha frente e eu não tenho solução, eu fecho meus olhos, eu dou uma respirada e penso assim, Zé, quem é uma pessoa que poderia resolver isso com tanta facilidade? Maravilhoso. Por que eu não consigo enxergar uma saída desse problema, disso aqui? Mas eu conheço pessoas dentro do meu ciclo familiar, do meu ciclo de amizades, que poderiam me dar uma saída rápida para isso. Você entende? E aí eu começo a pensar e lembro das pessoas e eu ligo na hora e falo, eu tô com uma dificuldade aqui, você me ajuda, por favor? Eu não estou conseguindo resolver esse problema. Como é que você vê a solução? E como é legal poder usar essa caixa de ferramentas que se chamam relacionamento, pessoas. Sim. Exato. Então eu estou com um problema na minha contabilidade. Chego e ligo para um amigo meu que é o padrinho do meu filho e falo, estou com um problema aqui na minha contabilidade. Você me ajuda aqui? O cara com o maior prazer e a gente troca, né? Porque eu posso ajudar eles, ou eu dou um dinheiro, tem que ter a troca equilibrada, a gente é dos pilares sistêmicos, sabe que tem o equilíbrio. Estou com um problema aqui de direito, ligo para minha prima. Estou com um problema ali de uma decisão que eu preciso tomar, ligo para o meu pai. Estou com um problema financeiro, eu não estou conseguindo, tem outra pessoa ali que é claro, saber resolver, separar. Então tá todo o tempo essas assinaturas disponíveis para nós. E simplesmente quando você quer levar sozinho, empurrando pela barriga, querendo dar conta de tudo... Morre na praia. Morre na praia. Porque nós só sobrevivemos porque nós nos relacionamos. Relacionamos. Recuperamos. Lembrei de outra coisa agora, Robson, que os talentos estão divididos, então, né? Estratégicos, influência relacionamento e execução. E execução, né? E eu sou muito estratégico. Você lembra disso? Lógico. Sou muito estratégico e um pouco de influência. E você, muito relacionamento. E né? Influência. E tem um amigo nosso lá que era muito execução, né? Aí junta. Aí juntava, né? Complemento. Cada vez mais eu venho procurando esses complementos. Esses complementos, você falou. Na minha família, eu vejo esses complementos. E antes eu não enxergava. Nos meus amigos eu vejo esses complementos. Eu tenho um grande amigo, o Zé conhece, Juliano Valese, que tem o Toreiro Valese, que é um restaurante bem famoso aqui em São Paulo. Quem quiser, vai, um espanhol aqui no Itaim Bibi, que ele tem um talento que se chama excelência. E eu não entendia porque ele prezava em fazer as coisas tão certas. E execução. E execução, sai tudo perfeito. Perfeito. E a assinatura dele é essa, excelência. Excelência. E aí, quando eu via que eu tinha que fazer algo direito, eu ligava para ele e falava, Ju, eu tô precisando fazer uma coisa com excelência aqui, dá uma olhada aqui. Primeiro ele dá uma gargalhada enorme, linda, né? Depois ele chega para fazer com excelência. E é muito legal vocês se juntarem para entender, mostrar que cada um tem sua assinatura. Cada um tem o seu valor, cada um tem algo a agregar, é demais. Porque isso para mim, no Inclusão, é bonito demais, essa assinatura aí. Para mim, bomba no coração e no peito. Estou muito feliz de você estar inaugurando aqui o nosso podcast. A estreia, tinha que ser. O convite começa a olhar para dentro de você e qual que é a assinatura. Uma coisa que eu cada vez mais vejo dentro do seu maior problema, dentro da sua maior adversidade, está realmente ligado ao propósito e a essa sua assinatura.
Então eu simplesmente era gordinho, feinho, que era o zoado no colégio, que ficava me escondendo a minha voz e não falava o que eu sentia, mas eu ia bem ali pelos cantinhos, mas tinha uma vergonha lascada em aparecer na câmera. Agora não me dá um microfone, não me dá uma câmera, não me dá uma televisão. Resiliência está migrando agora para rádio e televisão. A gente está com parceria com grandes emissoras aí, já todo mundo vai saber. Legal. Então, simplesmente no meu maior medo de me expor, Sim. agora é o meu maior propósito, meu maior talento, minha maior assinatura. Então, Para quê? Para que tudo isso, né? Para poder mostrar que o mundo é leve, que a resiliência pode ser usada a todo tempo, que você pode sair melhor depois da adversidade, da sua pior adversidade. E não tem milagre, né? Porque as pessoas ficam buscando milagres por aí com relação a onde está a felicidade, onde está o meu bem-estar, como eu me sinto melhor. E tá aí, na verdade, onde você é melhor. Onde você gasta menos energia, né? Onde você, nos seus talentos mesmo. Aí tá a satisfação, né? Eu tô brincando muito que antes todo mundo queria alcançar um objetivo, né? Depois todo mundo quis trilhar a viagem. Agora todo mundo está preocupado quem vai estar ao lado dessa grande viagem que se chama vida. E cada vez mais eu quero ao meu lado pessoas que têm características diferentes das minhas, assinaturas que possam contribuir na minha vida. Antes eu queria me encaixar dentro de uma caixinha e agora eu saio às vezes assim, começo a conversar com uma pessoa, a Jade, minha esposa, às vezes ela fala, não conversa com ninguém, vamos curtir só nós dois, mas eu saio conversando com todo mundo e cada pessoa que eu vou conversar, eu vou buscar essa assinatura, essa beleza, essa diferença, né? Porque nas diferenças que estão as grandes belezas. E essa coisa da inclusão e da felicidade é me preencher daquilo que me... Alimenta a alma, né? Alimenta a alma, justamente. O que me te alimenta a motiva, aula hoje é essa minha contribuição, esse meu mover do meu paraquê, que é fazer a vida ser mais leve, ser mais tranquila. Exato. Que dentro de um grande problema pode estar o seu maior salto evolutivo, psicológico, emocional, financeiro, físico da sua vida. E você só reconhece o outro se você se reconhece, né? Eu acho que isso é um ponto importante também, né? Quero resolver meu relacionamento. Se conhece primeiro. Você começou seu trabalho de autoconhecimento como? Conta aí. Lá no ITK. Também? Eu estava no fundo do poço também. Cheguei num momento, numa fase da minha vida que, assim, não sabia mais quem eu era, por que eu tô aqui. Já tinha conseguido tudo que eu queria na minha vida. E mesma sensação. E aí eu liguei para um amigo meu, o Marchiori, que vai no ITK, participa das coisas, e falei, me socorre, me leva para lá. Eu pedi ajuda. Muito bom. E é muito legal isso que você está falando, porque no Resiliência Humana, nos nossos canais, a gente recebe mais de 700 pedidos de ajuda por dia. E nós não damos conta, tá? Porque é muita gente, nem uma equipe de 5.000 profissionais conseguiria ajudar a quantidade de pedidos de ajuda. Mas você pode pedir ajuda para alguém de confiança da sua família, um grande amigo, para que aconteça essa coisa que aconteceu com a Dé, essa direção. Né? Muitas pessoas começam a se fechar, até que a dor começa a se transformar e ficar muito grande. Não, peça ajuda. Cada vez mais onde eu venho fazendo palestras, podcasts, peça ajuda. Não espera chegar nesse lugar muito dolorido. Né? A pandemia veio para mostrar que se a gente não trabalhar o autoconhecimento, vai ficar cada vez mais difícil. Então... eu estava batendo papo com um grande amigo, o Conrado Adolfo, quem é do marketing digital aí conhece, a gente fez um podcast e eu fiz uma pergunta para ele junto com o Marcel e a gente perguntou, você acha que quando as pessoas dão start no autoconhecimento? E ele respondeu uma coisa que foi um soco no meu queixo, Zé. Foi assim, dar start no autoconhecimento? O autoconhecimento é como banho, como rezar, como se alimentar. Tem que ter o tempo todo. Não existe esse tempo do start, do autoconhecimento. Tá o tempo todo dentro de nós. E não para, né? Tira o aprendizado de tudo, das coisas boas e das coisas ruins. Aprende, valida, entende o que você fez e o que você não fez, como você pode fazer diferente se você não alcançou o seu objetivo. Porque aí ninguém te para, porque você começa a se conhecer e saber lidar com você mesmo e aí a vida flui.
uma das poucas coisas que as pessoas... A gente fez um teste outro dia lá, uma pesquisa, e muita gente falou que a coisa mais complicada era pedir ajuda, que a gente estava falando agora. Justamente. O que eles têm mais dificuldade é pedir ajuda. Então, se pede é porque já chegou, acho que não... Sabe uma coisa? Eu vou jogar essa pergunta para o Zé falar. Uma das minhas grandes questões quando eu comecei o autoconhecimento é por que tem que ser pela dor e não pelo amor? Exato. E aí eu pergunto para o Zé, por que a gente espera a dor para começar a fazer esse movimento? Pois é, então, o mundo positivo, né, foi um trabalho meu e da Andrea, justamente por causa da nossa cultura, da cultura da escassez. Nós vivemos na cultura da escassez. Nós conseguimos olhar para a falha, nós conseguimos olhar para o erro, nós não olhamos para o belo, para o bonito, para o certo, para o harmonioso, né? Tanto que a gente teve essa surpresa quando a gente fez o curso da Gallup, que o maior talento dos japoneses é a harmonia, né? E a gente não acredita nisso, né? E o maior talento dos brasileiros é responsabilidade. Nossa. Responsabilidade, o maior talento. E a gente fala, nossa, brasileiro é irresponsável. Sim. Né? Mas não. O maior talento dos japoneses é a harmonia. É um país legal. que você chega lá, é tudo harmonioso. Né? É o maior talento deles. Né? A nossa cultura é uma cultura da escassez. E o mundo positivo, a nossa proposta é mostrar uma outra cultura. Muito bom isso. A cultura da abundância. Da conexão. Da né? conexão. Sabe? A cultura do colaborativo, do colaborar, do compartilhar, que é uma coisa que você faz, que é uma coisa que você é mestre. Muito legal você falar isso daí, que vem parece sessão de terapia esse bate-papo, né? Eu já tô entrando aqui. Não sei eu tô como, também, não vocês sei como dois nossa, ainda aqui, eu tô me sentindo. Não sei como a nossa audiência tá, mas provavelmente você também entra em reflexão com você. Esses dias uma pessoa me mandou um WhatsApp perguntando como lidar com meus pais que são tóxicos. Né? Tóxicos agora está na moda. E aí eu falei assim, para de olhar para o negativo e olha para o positivo. Olha o que eles têm de melhor, porque talvez você tenha grandes aprendizados dentro do que eles têm de melhor, se você ainda não tirou o aprendizado do que eles têm de pior. E é bem isso, né? A gente só fica olhando para a dor, para coisa ruim, para dificuldade, para o que falta. Para se manter, Robson, num círculo, numa espiral positiva, o que você faz? Você olha para o positivo no dia de hoje, que não foi inteiro positivo, né? Mas hoje você olha para o positivo do dia de hoje, pega isso e leva para o dia de amanhã. No dia de amanhã você olha positivo e leva para o dia de amanhã. Porque o dia não vai ser todo positivo. É isso aí. Né? E é olhar para o pequenininho, lembra uma dinâmica que você fez comigo, que você fazia olhar a formiguinha e o sol, o micro e o macro, o micro e o macro. Se eu não olhar para o micro, não adianta ficar lá sonhando com o macro, né? Exatamente. Então tem que olhar para essas coisas benéficas, tirar o que tem de positivo para que a gente olhe para os micro. Você também lembra de bastante coisa, não é só o décimo que tem boa memória. Você sabe que depois do Covid, minha memória melhorou? Muitas pessoas reclamando que piorou. Para mim, não sei se foi... Eu comecei a estudar demais, comecei a usar esse músculo, mas depois do Covid... Neuroplasticidade, né? Eu fiquei muito mais resiliente em lembranças de fatos, acontecimentos, memórias... ao contrário do que aconteceu com muitas pessoas que têm essa declaração de estar com esquecimento, dificuldades. Parece que eu ainda cresço perante os tombos da vida. Olha, posso dizer o seguinte, ainda vai fazer mais mudanças, porque eu fiz essa mudança com 40 anos. Depois dos 40 já fiz mais duas, estou com 62. Já fiz mais duas e ainda não estou pensando em parar, então... Tem muitas pessoas, você tocou no assunto, tem vocês que são terapeutas assim, incríveis, que atendem muitas pessoas. Muita gente, quando vem me procurar, conversar comigo, fala que acha que é muito velho. Pessoas de 50 e poucos anos, 60, não dá mais tempo para eu mudar, né? Não tenho mais tempo.
Né? Isso é comum, né? As pessoas acham que não tem mais tempo para criar uma nova habilidade, não tem mais tempo para trocar de carreira, se identificam com o trabalho que fazem. Um novo casamento, um novo relacionamento. Tudo. Eu tenho uma história muito boa, se vocês me permitirem contar. Sim. Essa pessoa, ela autorizou eu contar essa história, tá? Ela falou, me dá o meu exemplo para outras pessoas, para que possa motivar elas. Chega uma pessoa em consultório dentro do Resiliência Humana, nosso espaço aqui no Itaim Bibi, né? A gente faz atendimentos individuais, tem grupos, mentorias, e aí chega uma senhora de 69 anos em depressão falando que queria se matar. E ela chega muito depressiva mesmo, com acompanhamento psiquiátrico, e o psiquiatra mandou ela com acompanhamento terapêutico também. E ela vem passar comigo, pegou referências com pessoas que já tinham passado comigo, e ela senta comigo. E a gente começa a fazer um trabalho terapêutico com ela. Ela se separa aos 69 anos, o marido leva tudo embora, ela não tinha uma profissão, não tinha mais nada para fazer, se vê sozinha no mundo, e ela simplesmente a vida parou de se movimentar, porque ela vivia em função do marido, da família, e quando aquilo acabou, ela não sabia mais para onde ir. E através de um trabalho terapêutico, descobrindo seus talentos, a gente fez o teste da Gallup, a gente lembrou da infância delas e dos sonhos de infância, os sonhos de adulto, o que ela gostaria de dar continuidade. E através de algumas sessões, ela foi voltando com autoestima, com amor próprio, e ela voltou a fazer o que ela gostava. E de repente ela sumiu, depois de fazer um projeto de vida e todo um trabalho que a gente fez junto. E ela sumiu. E depois o Zé sabe disso, você também, quando os pacientes somem, a gente acredita que, ufa, tá tudo bem, né? Eu não vou atrás procurá-los. E depois de uns 4 meses, aparece Mariângela na minha frente. E ela chega toda loira, siliconada, linda, balançando o cabelo. Eu falo, Mariângela, incrível! O que aconteceu com você? Seguro, Robson. Outra pessoa. Eu falei, nossa senhora, é outra pessoa, aquela depressiva triste, os cabelos brancos morrendo. Não que não seja contra o cabelo branco, não, você assuma a sua personalidade do jeito que você é. Mas ela fala, sabe, Amuxa, que naquele projeto de vida você me mostrou meus sonhos, que era jogar tênis, eu voltei a jogar tênis, comecei a fazer um grupo de aula com pessoas de certa idade de tênis, conheci um viúvo, esse viúvo era médico, cirurgião plástico, a gente começou a namorar e fazer esses grupos de tênis ser mais frequentes, voltei para a minha religião, para a religião cristã, formei um grupo e agora a gente fez uma célula e eu voltei a viver e agora eu estou dando aula de tênis e ele me deu toda essa reforma de presente. E nós vamos nos casar. Olha, com 69 anos ela mudou de profissão, assumiu a sua religião, construiu aquilo que gostava e ainda ia casar. Então, isso que você fala, simplesmente ela voltou para quê? Para a assinatura dela. Para o eixo dela. Para a identidade dela, que às vezes a gente larga em pró de algo que também pode ser maior, que é a família, e cuidar. Mas a todo tempo... Fechou com chave de ouro, Robson. A gente muda em cima disso, porque voltou a assumir sua identidade, né? Sim. E todo dia, quando eu acordo, eu falo, o que eu tenho que fazer hoje para lembrar de realmente quem eu sou e que eu possa, o dia que eu for... desencarnar e for dessa para melhor, eu possa deixar algo para o mundo, né? Sim. Então o caminho, o trabalho de você poder a qualquer momento voltar para dentro de si, fazer esse movimento de se conhecer. Legal. Agradeço demais, Robson. Agradeço demais, foi boas lembranças. A nossa ideia é essa, de continuar com a sua assinatura do mundo, trazendo pessoas que possam contar aí da sua marca, né? Desse salto de desenvolvimento, desse salto de mostrar para o mundo essa coisa interna, né? Inspirar, né? Inspirar essa pessoas. contribuição que traz, né? Deixa eu contar uma última coisa, não sei se a gente tem tempo, mas Tem. Eu fiz um bate-papo com uma pessoa, Tatiana, e ela é uma pessoa que incentiva as pessoas a fazerem sua palestra. E ela falou uma coisa que me tocou muito. Quantas pessoas têm histórias maravilhosas guardadas dentro de si e se calam por medo, por tristeza, por raiva ou por alguma situação do seu passado que deixa isso para trás. E o convite que a gente chegou lá nesse nosso bate-papo é: põe sua voz para o mundo. Sim, se você está com vergonha de fazer stories, vai lá e faz.
Você está com vontade de fazer uma live? Chama alguém e faz essa live. Você está com vontade, junta 2, 3 pessoas e conta. Se você não tem ninguém para contar, na hora que você estiver no supermercado, conversa com alguém. Mas não deixa para trás a sua voz, isso que você pode ter transformado dentro de si, porque pode ser o alimento, a inspiração para a vida de alguém que está realmente precisando. Eu sou uma pessoa que morria de vergonha. Eu não chegar e falar em live, conversar, para mim até hoje é um aprendizado, tá sendo aprendizado, mas todos os dias eu falo, hoje eu vou mais um pouquinho. Muito bom. Obrigada, foi uma honra enorme você aqui. Eu vou divulgar aqui no Resiliência e o Mundo Positivo. Para quem está nos assistindo, segue o Mundo Positivo. O Zé Luiz está aí, eu vou deixar no Stories também. Agradecer o pessoal da equipe aí, os C-Filmes muito bem recebidos. Muito obrigado. Um lugar bem de qualidade para a gente poder fazer nossas loucuras. Dá até para dar um treinamento aqui. Não é? Eu já o ideativo já começa muito legal, a funcionar. Saiu o projeto. De novo, obrigado para vocês pela oportunidade. O que vocês precisarem, a gente está à disposição. E quem está nos ouvindo, a gente está aí nas nossas mídias sociais à disposição para contribuir no que for preciso. Obrigada mesmo, viu? Prazer, uma honra. Ótimo. Então a gente encerra agora. Sigam, compartilhem. Se vocês gostaram do podcast, curtam bastante. A gente vai trazer outros para vocês. Um beijão. Obrigado, Zé.